Não sei se vocês já participaram, né? Agora oficialmente começando, né? A nossa sessão, eu não sei se vocês já participaram de alguma para entender a dinâmica. Nós temos 12 trabalhos divididos em 3 blocos. Nós temos meia hora de discussão, tá? O que a gente tem percebido lá no site, nós não temos nenhuma questão, certo, Karen? Você vai me corrigindo, tá, Karen? Sim, não tem nenhuma questão. Não temos nenhuma questão. Então, a gente vai, eu li, tenho algumas questões, então acho que a gente vai conversando. Então, primeiro, preciso me apresentar. Eu sou Heloísa, eu sou do Instituto Mauá de Tecnologia, tá? Uma escola, um centro universitário que tem os cursos de engenharia, designer do produto e administração. Está na Grande São Paulo, em São Caetano do Sul, né? Faz parte da Grande São Paulo. E a minha formação é matemática e trabalho com os cursos de engenharia há quase 40 anos, tá? Dando aula para o básico, né? Quem está comigo é a Karen, que pode se apresentar também, né, Karen? Sim. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Karen Ribeiro, trabalho na Universidade de Caxias do Sul. Sou prof de física aqui, trabalhando também há uns 8 anos com educação e engenharia. Ok. Tá? Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Os 4 primeiros trabalhos, né, são, deixa eu achar aqui para não falar bobagem, o 2985, desenvolvimento de um sistema fotovoltaico automático de carregamento de baterias para uma embarcação teleoperada, ok? A Aline está aí. Você quer se apresentar, Aline, dizer de onde você é, só para a gente conhecer? Oi, sim. Eu sou formada em engenheira eletricista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, acho que é isso, né? Agora já sou formada, já tenho 27 anos, eu fiz esse trabalho junto com 2 professores que são professores da Universidade do Estado. Os 2 foram meus professores de iniciação científica e professores na universidade mesmo. E esse trabalho até ele veio de uma iniciação científica e do meu TCC também. Ok. Tá, obrigada, Aline. O segundo, tá, é o 3004, uma abordagem interdisciplinar para o ensino e engenharia, um relato de uma experiência. Michele está aí. Então, eu gostaria, se possível, se vocês quiserem, a Aline, a Michele, a turma desse bloco, se puderem deixar o vídeo ligado para a gente se ver, né? Eu acho que seria legal, e aí né, para a gente ir se conhecendo. Sabe que uma das coisas que eu mais senti falta, meus alunos não abriam muito as câmeras, entendeu? Só foram abrir no último dia, quase que eu chorei. Mas tudo bem. Ok, Michele, pode se apresentar? Boa tarde a todos, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Michele, eu sou formada em engenharia de produção e tenho mestrado em administração, e fazem 8 anos que eu ministro, então, disciplinas nas engenharias, principalmente voltadas à gestão da produção, esse relato que a gente trouxe aqui para o evento do curso de engenharia de produção, e também ministro disciplinas mais iniciais do curso, mais relacionadas ao acolhimento do estudante, introdução à engenharia. Nós temos o terceiro trabalho, que é a influência da irradiação solar nos harmônicos gerados por sistemas solares on-grid. Esse é o efeito no fator K, do tamanho né, do transformador monofásico. Falei certo, Emanuel? Sim, isso mesmo. Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui. Sim. Tentando ligar a câmera aqui, rapidinho. Estão conseguindo me ver? Sim. Ai, que bom, um beijo, pessoas. Estou tornando feliz. Então, boa tarde, me chamo Emanuel, sou aluno do Cefet aqui do Rio de Janeiro, né, campo de Angra dos Reis. Né? Eu fiz esse trabalho com um colega de curso da minha turma,
uma professora orientadora, né, da disciplina de SEMI, né, que seria a conversão eletromecânica de energia. Também já fizemos com ela disciplina de fontes renováveis de energia. E durante essas duas, então, esse trabalho, ele começou lá em fontes renováveis de energia, né? A gente até conseguiu, com esse primeiro trabalho, ingressar no COBENG do ano passado, e agora, desenvolvendo ele um pouco mais, a gente conseguiu trazer um trabalho um pouco mais profundo para esse ano também. Então, esse ano a gente já conseguiu trazer uma nova análise, que seria aplicar o conceito do trabalho passado afetando os transformadores e tudo mais, fazendo um novo estudo. Ok. Obrigada, Emanuel. E o último desse bloco, a Vitória, não sei se ela está. Ou algum representante do trabalho 2023, medidor didático, não, acho que não temos, né? Então, a Vitória aqui, eu vou marcar, eu não sei se eu preciso fazer isso, mas por enquanto não está nenhum representante desse trabalho. Então, acho que a gente poderia fazer assim, ó. A Karen disse que está marcando o tempo, né, Karen? Então, nós temos assim, eu dei uma olhada, não vou dizer que eu li a fundo o trabalho de vocês, mas acho que a gente tem tempo, não está chegando ainda perguntas no chat, então eu estou pensando assim, Karen, ver se fica viável. Faço uma pergunta e dou liberdade para o autor falar um pouco mais do seu trabalho, e se aparecer alguma pergunta, a gente vai fazendo as intervenções, tá bom? A gente dá mais ou menos, sei lá, 5 minutos, acho que não mais, para a gente ter uma passada geral por todos os trabalhos e talvez uma segunda rodada, se for o caso, tá? Então, quem está na sala e quiser fazer pergunta, faz pelo chat, tá bom? E para tornar um pouquinho mais dinâmico, ok? Então, vamos lá, Aline, eu estava olhando o seu trabalho, né? Eu queria entender um pouquinho mais, aí você pode explicar para a gente, situar a gente nesse trabalho. Eu queria saber que alunos que participaram, tá? Você fala em grandes projetos interligados. Eu queria saber se isso é um TCC. Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Sim, então, como eu havia comentado na minha introduçãozinha, né? O professor José Paulo, ele é professor de servomecanismo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele tem projetos de iniciação científica. Nesses projetos de iniciação científica, diversos alunos se interessam de 6 em 6 meses ou anualmente, e ele busca identificar o interesse do aluno e ele migra esse interesse para dentro do projeto. Então, o projeto é de uma embarcação teleoperada, né? Uma embarcação remota. Então, por exemplo, o meu exemplo, né? Eu sempre fui interessada em energia renovável. Então, eu conversei com ele, eu tinha voltado de um intercâmbio, eu conversei com ele e falei, professor, eu tenho interesse em energia renovável. E ele falou, então, nós temos um projeto multidisciplinar, que é um projeto de uma embarcação teleoperada. Dentro desse projeto já haviam acontecido outros projetos, né? Por exemplo, já tinha monitoramento por propulsores do projeto, controle, comunicação, outros alunos fazendo outras áreas do projeto, o sistema de navegação, né, do barco. E eu achei isso muito interessante. E a parte de painéis solares do barco ainda não havia sido desenvolvida, o que já entrava no meu interesse. Então, desenvolver esse painel solar, né, com baterias, no caso, que seriam o sistema de armazenamento do barco. Então, aí se tornou o meu projeto, né? Então, ele... Então, é um grande, se eu entendi, é um grande projeto que abarcam várias áreas ou disciplinas, é isso? Exatamente. Dentro da engenharia elétrica, né? Dentro da engenharia elétrica. Porque, a princípio, dentro da engenharia elétrica, porque é possível expandir, com certeza, né? Claro. Mas, dentro disso, a gente vai expandindo. Então,
em vez de desenvolver pequenos projetos de graduação isolado, a ideia aqui é desenvolver um grande projeto que seja a longo prazo, porque esse projeto eu acredito que já tenha mais de 10 anos, e que motive a realização de projetos de graduação interligados. Então, no mesmo laboratório onde eu estava desenvolvendo o meu projeto, haviam outros alunos junto comigo desenvolvendo esse projeto maior que está se propagando, né? E não importa o momento do curso em que o aluno está. Pode ser um aluno da segunda série, da terceira, sei lá. Exatamente. E o meu projeto em si, ele é um projeto simples, tá? Então, eu comecei o projeto, se não me engano, acho que eu estava no 6º período da faculdade. E o projeto começou, né, com esse sistema de carregamento de baterias para um barco teleoperado, utilizando componentes de baixo custo e de fácil aquisição. A ideia inicial era essa, tá? E o primeiro objetivo era conectar o painel fotovoltaico na bateria, que é o armazenamento de energia do barco, e montar os demais circuitos elétricos do barco. Então, o sistema de controle para gerenciamento foi desenvolvido pelo Arduino. Então, é tudo um aprendizado, porque no 6º período, você ainda não tem esse conhecimento, sabe? Você está aprendendo. Então, o progresso do projeto também foi um aprendizado para mim, no caso, né? Então, e vocês têm vários professores envolvidos? Então, esse projeto especificamente é o professor José Paulo que ele direciona o projeto. Mas dentro desse projeto a gente tem outros professores no sentido de, dentro do departamento, nós temos outros professores relacionados à engenharia renovável, por exemplo. Então, eu poderia contar com outros professores, por exemplo, a outra professora que está no projeto, que nos colaborou com o projeto também. Estou entendendo. Obrigada, Aline. Eu acho que deu para a gente entender. Vamos lá, Michele. Deixa eu ver o que eu olhei aqui no seu. Né? Vocês, vê se eu entendi. Vocês têm um projeto que são 3 disciplinas interligadas, pelo que eu entendi, certo? Eu queria saber, e vocês fazem lá uma rede elétrica num prédio, mais ou menos por aí, tá bom? É isso, não? Se eu não estou perdida, né? Eu queria saber se esses alunos, e aí você pode contar um pouco do projeto para todo mundo, se esses alunos que participam, né, eles estão fazendo todas essas disciplinas, essas 3 disciplinas, são os mesmos alunos. Eu não entendi muito bem isso. Será que você podia dar sei lá, contar um pouquinho para a gente? Com certeza. Na verdade, são 3 disciplinas separadas, não são os mesmos estudantes nesses 3 grupos de disciplina. E a ideia foi justamente pela dificuldade que uma das disciplinas tem, a de eletricidade, que o pessoal tem que construir de fato essa instalação. O professor dessa disciplina percebeu que, ao longo do tempo, há muita reprovação dos estudantes nesta disciplina, né? Mais ou menos 50% da turma reprovava. Então, ele pensou em adotando diferentes estratégias, né, de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, para ir estimulando de outros formatos o aprendizado desses estudantes com aquela temática, que, enfim, eles tinham que aprender bastante aquele conteúdo, uma vez que depois, né, eles poderão construir, de fato, e assinar projetos elétricos residenciais e prediais até 4 andares. E aí ele pediu ajuda para outros profs, né, para ir ajudando com essas diferentes experiências e ir testando, né, para verificar se os alunos, ao término do semestre, tinham conseguido aprender mais e ter um índice de reprovação menor. Então, a gente fez uma experiência nesse formato, e por isso 3 disciplinas. A gente pegou a disciplina de gestão de projetos, para colocar esses conceitos e ajudar os estudantes a executarem aquele trabalho em grupo da instalação elétrica, seguindo os conceitos de gestão de projetos, né, de escopo, de etapas. E nós pegamos os conhecimentos dos estudantes da disciplina de experimentos, que trabalha com a nova diferença estatística, para medir se houve diferença ou não na questão de aprendizagem e
em função do uso do conhecimento de gestão de projetos. Então, nós tínhamos, digamos assim, uma disciplina que era o alvo e houve outras duas que interagiram com essa disciplina. Entendi. Obrigada, viu, Michele? O Emanuel, tá? Eu queria saber, assim, Emanuel, você fala queria entender um pouquinho melhor quando você fala das aprendizagens ativas e para quais estudantes foi aplicado. Entendeu? Eu não percebi. Sim. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a aprendizagem ativa, esse processo de aprendizagem ativa que a gente fala é quando você sai um pouco daquele processo convencional, né? Onde tem o professor te ensinando dentro da sala, tipo, passando o conteúdo do livro, e você depois só chega em casa e vê o que foi passado, relembra e pronto. Esse processo é diferente. Como é que a gente fez? A gente tem a base teórica da disciplina, claro, das disciplinas que a gente já fez, mas além da disciplina principal, que no caso do nosso trabalho era a conversão eletromecânica de energia, né, que trata dos transformadores e tudo mais, a gente, para fazer esse trabalho, precisava englobar outras disciplinas, como eletrônica de potência, teoria de controle, circuitos eletrônicos, circuitos elétricos, enfim, englobava várias disciplinas. Aí isso já é uma parte da aprendizagem ativa, porque a gente tem aquele, como eu posso dizer, esse esquema convencional só da disciplina, e a gente expande esse leque linkando essa disciplina principal com outras, e não só isso, a gente já vai aplicando, porque a gente vai aprendendo durante a disciplina com o trabalho prático, que no nosso caso foi aplicado na simulação. Então, E que ano que era isso? Desculpa. Foi esse ano. A gente fez esse ano. Alunos, em que série? Então, a gente está no sexto período. Sexto, sétimo período. O período para vocês é 6 meses, é isso, né? Semestral. Isso, exatamente. Tá, terceiro ano. Ok. Mas aí... Desculpa, pode terminar, desculpa te interromper. Mas aí engloba matérias de diferentes períodos. Por exemplo, a gente está no sexto agora, mas a gente usou disciplinas do terceiro, do quinto, do sétimo, disciplina que a gente ainda nem fez, mas teve que pesquisar para conseguir fazer. E vocês têm colaboração dos outros professores? Por exemplo, essa disciplina do quarto, sei lá, a minha escola é anual, eu preciso pensar para falar em semestre. Essa do 8º período, tal, os professores colaboram? Ou vocês vão... Sim, por exemplo. Sim, colaboram. Por exemplo, a gente tinha um problema, né, no circuito de controle, que a gente estava com dúvida em como resolver, não estava tendo o resultado esperado. Então, a gente falou com o professor da disciplina, né, e a gente entrou em reunião com ele pela internet, mostramos o problema, qual que era a nossa proposta, e ele deu uma ajuda, né, indicou também outras fontes para a gente pesquisar e encontrar para poder solucionar. E deu certo. Acho que isso é muito importante, essa ligação entre os professores e essa conversa. A Vitória não está aí? Tá, Karen? Não, né? Tem uma questão aí, você pode ver para a gente? Acho que uma questão para a Aline, no chat. Sim, o Reinaldo falou, parabéns pelo projeto. Aline, você utilizou alguma fonte chaveada em seu projeto? Eu vi que tu já respondeu ali, Aline, mas se tu quiser falar um pouquinho mais sobre o que utilizaste. Eu respondi ele porque a ideia do projeto é realmente ser um projeto simples, né? A gente, atualmente, tem diversos tipos ainda mais nessa área, né, de energia renovável, diversos tipos de configurações diferentes. Mas a ideia era ser um projeto simples, com baixo custo, realmente para o aluno aprender, né?
ali no prático, de desenvolvimento total de circuitos. Então, a gente desenvolveu todos os circuitos em sala mesmo, no laboratório. Então, foi desenvolvida uma placa, como eu respondi ali, né, com o microcontrolador Arduino conectado nela, e os sensores e relés todos desenvolvidos também. Acho que o único sensor que não foi desenvolvido foi o de temperatura e o de corrente, mas o sensor de tensão foi totalmente desenvolvido, com os relézinhos da universidade, tudo lá bem na simplicidade, mas com a ideia de fazer um projeto onde o aprendizado seja grande. Então, não foi usada, a resposta é que não foi usada uma chave convencional, mas foi feita, né, nessa placa, né, junto com o Arduino, foi feito esse chaveamento necessário para controlar a fonte e o painel solar no carregamento. Ok, obrigada, Aline. Mais alguma questão? Tem mais alguma coisa no chat? Alguma questão? Alguém mais? Eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos nesse bloco, não, Karen? Então, assim, alguém quer falar alguma coisa do seu trabalho? A Aline falou bastante, Michele, Emanuel, querem pontuar alguma coisa que vocês acham que é importante? Nós estamos agora nessa época de novas DCNs, temos que implantar, temos que mudar todo o nosso jeitão de fazer as coisas. E tá? Tem alguma questão, alguma coisa? Se não, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu queria saber das disciplinas básicas, né? Então, eu e a Karen, nós damos aula para o curso básico. Como é que vocês estão falando dos projetos de vocês e tudo mais? Como que essas disciplinas básicas entram nessa jogada? Se entram. O cálculo, a física. Estou falando lá do primeiro período. Agora aprendi, ó. Tem alguma ligação? Como é que vocês conversam com essa turma? Michele? Então, desse projeto em especial que a gente relatou aqui, a experiência, não houve envolvimento, né, com as disciplinas mais de início de curso, porque a gente se focou com um problema mais da metade para frente da formação. Mas nós temos outras experiências, sim. Eu percebo que há muita mudança, desde quando eu colei grau até hoje, assim, eu percebo a cada ano um olhar diferenciado, principalmente para a base, né, que é onde a gente perdia a maior parte dos estudantes que se desestimulavam, né, pelas reprovações em matemática, em física, e ao menos na Universidade de Caxias do Sul eu percebo que está tendo uma formação muito forte com esses profs, uma integração. Nós já temos uma disciplina que hoje são 3 professores que atuam, né? Nós temos aqui a Karen, que é uma das ministrantes dessa disciplina, que é juntando, então, química, física e matemática, fazendo essas experiências, e eu percebo que para o estudante isso é muito significativo, porque ele entende, né, como as coisas se conectam, como o conhecimento da matemática está atrelado para a física, para a química, e eu acho que quando a gente dá sentido para as coisas, facilita esse processo de aprendizagem. É o que esperamos, né? E é o que queremos. Emanuel, e no seu você fala que vai lá para frente para ver né? Você falou que vai lá para o período mais adiantado, e há uma volta, por exemplo, algum modelamento ali que requer algum entendimento mais de física ou de matemática, vocês acabam voltando ou não? Então, para aplicar, para construir o modelo e simular, não. Mas para o entendimento, né, do processo, por que aquilo acontece e tudo mais, a gente entende pela física também. Mas para o desenvolvimento do projeto, nesse caso, por enquanto, a gente ainda não precisa utilizar. Às vezes eu acho que nós somos inúteis, viu, Karen? Não, que isso. Sem as disciplinas básicas, a gente não teria nem conseguido realizar esse trabalho, porque tudo é uma caminhada, né? Pois é. Com certeza. E às vezes a nossa contribuição é um pouco invisível, né? Porque são os processos cognitivos que estão por detrás do raciocínio. Você sabe que a minha área de pesquisa na educação matemática é exatamente isso. A gente até no Cobenge tem um grupo de trabalho do Cobenge que esse ano foi virtual, foi antes, né?
mas onde a gente vê as ciências básicas, né, inseridas no curso da engenharia. Como é que a gente olha para essas ciências básicas, né? Porque a gente acaba percebendo, às vezes, ela fica como, né, ela fica misteriosa ali no meio, né, e, enfim, da gente fazer isso. Bom, acho que estamos no tempo, certo, Karen? Podemos passar para o próximo bloco. Alguma questão a mais? Não, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Só um adendo para não desmotivá-la, mas durante o meu trabalho, eu tive que desenvolver bastante matemática em si para fazer os cálculos por exemplo, na calibragem do sensor de tensão. A gente fez o sensor do zero, né? Então você precisa fazer alguns cálculos. Então não se preocupe, a gente faz bastante cálculos também quando vai fazer o trabalho do zero. Sabe o que acontece, Aline? O que a gente vai ter que fazer, eu acho que vai ter que ser feito rápido, é essa conversa. Então, de vocês chegarem para a gente e dizer assim, olha, quando eu vou modelar aquele negócio ali, eu resolvo uma equação diferencial, eu resolvo, sei lá, entendeu? Eu faço uma integral de linha, entendeu? Alguma coisa assim, para que a gente lá no básico, né, não fique só naquela falação, né? Vocês vão, é super importante, porque a gente, eu estou falando como matemática, a gente não tem esse conhecimento, tá? E talvez um pouco também por erro da gente, né, de não ir muito atrás, que é o que a gente está começando a fazer agora, de perceber onde está, né? Porque não é trivial, né? Ela fica por exemplo, todo mundo fala de mínimos quadrados, tal. Tem uma álgebra linear ferrada lá atrás, né? E que passa meio desapercebido, né? Vamos lá, calcula o negócio e vamos que vamos, né? E nem sei, aí eu fico, a minha questão é essa, será que o engenheiro também precisa de tudo isso ou não precisa? Bom, se eu começar a falar, eu não vou parar. Gente, obrigada por vocês terem participado aqui dessa... Só um adendo aqui, Heloísa. O Reinaldo fez mais um comentário aqui, uma pergunta. Falou, parabéns pelo trabalho, Michele. Nesse questionário, quantas questões havia? Michele, só um pouquinho que foi para cima aqui. Você precisou fazer uma análise fatorial para identificar eventuais clusters? Se tu quiser comentar, Michele. Claro. Na verdade, a gente fez uma aplicação de questionário, então, só para os estudantes da turma que recebeu a intervenção, com questões mais de percepção deles. Depois a gente colocou mais 3 colunas, né, ali na tabulação de dados, colocando, então, a nota, efetivamente, que cada estudante recebeu, a presença que eles tiveram, né, a sua idade da aula, e o semestre que eles pertenciam ao curso que eles estavam matriculados. E aí, com esse banco de dados, os estudantes que aplicaram as análises estatísticas. E eles ficaram trabalhando mais com a nova one-way, a nova two-way e regressão. A gente não aplicou para esse trabalho a análise fatorial, mas eu, né, curiosa, acabei aplicando para ver se existia na identificação de possíveis clusters, e não foi possível identificar, a gente não conseguiu agrupar em função de similaridade as respostas ali dos estudantes. Muito obrigada. Tem mais um comentário aqui do Cristiano Casagrande. A forte base matemática do engenheiro, bem como a física, certamente permitem que o engenheiro entenda melhor os fenômenos, o que está por trás dos processos. Alguém pode até conseguir desenvolver alguma coisa, programar, mas se não tiver uma forte compreensão dos fenômenos físicos e uma matemática avançada, não compreenderá plenamente o que está por trás do seu projeto, ou não terá condições de pensar em outras possibilidades para o projeto. A matemática e a física certamente são fundamentais, o alicerce do engenheiro. Concordo. É isso aí, Cristiano, e ela, às vezes, ela fica escondida, tá? E é essa matemática avançada, principalmente de você olhar para um fenômeno e saber que a matemática que está ali sendo modelada, você pode usar para outros fenômenos também. Isso acho que falta um pouco a gente mostrar assim, né? Tenho esse fenômeno e ele é modelado desse jeito, mas esse ferramental matemático, né? Esses conceitos matemáticos podem ser aplicados em outras, né? Então, eu acho também isso, só que isso acho que precisa ficar mais claro, tá? Tanto para nós como para os estudantes. É isso que eu um pouco acredito. Tá bom? Gente, vamos passar para o próximo bloco, senão, tá? Tem mais mensagem aqui.
Tem mais um comentário do Rodrigo. Posso falar, Heloísa? Sim, estamos com tempo. Você que é a dona do tempo, hein? Estamos exatamente em cima do tempo previsto para essa. Acho que dá tempo. Dá para falar. Fique à vontade. Falando sobre... Rodrigo fala. Falando sobre a discussão da função da matemática, assim como a Aline falou, para a modelagem de qualquer sistema, a matemática é a base. Então, principalmente engenharias como mecânica, elétrica, eletrônica, mecatrônica, sistemas e aeroespacial vão usar bastante essa modelagem. E o Reinaldo diz parabéns a todos os trabalhos. De fato, reforço, parabéns a todos os trabalhos. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco começa com a Mariana. Ok? Deixa eu achar aqui. É Marina. Marina, desculpa. Desculpa, Marina. Tudo bem. Chamar um monte de Mariana, não? Normal, estou bastante acostumada já. Desculpa, Marina. Tudo então, bem. A Marina vai falar da interdisciplinaridade na engenharia ambiental, sobre a ótica do estudante de graduação, correlacionando as disciplinas do curso com condicionantes ambientais. Você quer contar para a gente a sua Eu vou dar uma introduzida. Eu vou me apresentar, eu vou dar uma introduzida no trabalho, e aí vou deixar aí para vocês as questões. Bom, pessoal, me chamo Marina, tenho 24 anos, amanhã é meu aniversário, vou fazer 25 anos. Sou estudante de graduação da Engenharia Ambiental da UFOP. E, bom, esse trabalho, ele teve como objetivo, ele foi desenvolvido, né, na disciplina de avaliação de impacto e licenciamento ambiental. Ele teve um objetivo central da gente avaliar como que está a nossa grade curricular frente às demandas de mercado. Então, a engenharia ambiental, ela é intrinsecamente interdisciplinar. Ela abrange vários nichos, né, de conhecimentos, estudos de solo, estudos de hidráulica, estudos atmosféricos, enfim. E ela tem uma ampla área de atuação. Só que o que ganha destaque para nós profissionais de meio ambiente, atualmente, é o processo do licenciamento ambiental de empreendimentos. Que, para que um empreendimento possa desenvolver a sua atividade, né, de forma legal, ele precisa estar em consonância com os órgãos ambientais e precisa ter essas licenças. As licenças ambientais, elas são emitidas baseadas em condicionantes, ou seja, você só pode ter essa licença se você executar determinado serviço. E quem executa esse determinado serviço? É o profissional da engenharia ambiental. Então, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Essa disciplina também, né, esqueci de falar, é uma disciplina avançada no curso, já é para alunos de 8º período, ou seja, a gente procurou avaliar nesses alunos que já estão quase formando, já estão quase indo para o mercado de trabalho, como que está a percepção deles do que é necessário, quais disciplinas são necessárias para estar executando aquelas condicionantes que foram impostas pelos órgãos ambientais. Dentro dessa avaliação dessas condicionantes, de como a gente vai executar isso, como vai ser feito isso dentro dos projetos ambientais, a gente identificou vários gaps, né? A gente identificou disciplinas que não constam na nossa grade curricular e que são inerentes aos processos de licenciamento. A gente identificou disciplinas que são eletivas e que são de extrema importância, e acaba que poucos alunos têm acesso, muito por motivo de carga horária ou horário que bate com alguma outra disciplina, né? Então, a gente conseguiu identificar também que as disciplinas dos departamentos de biologia são as disciplinas que têm um maior número de destaque, né? Muito por causa da atividade fim também, nós somos profissionais de meio ambiente, então a gente tem que conseguir fazer uma boa descrição do meio físico, meio biótico, enfim. Então, o meu trabalho, eu acredito que a grande contribuição dele foi a gente conseguir levar para o colegiado uma análise quantitativa, né? Da ótica do discente, do que o discente está sentindo quanto à formação dele frente ao que o mercado de trabalho está solicitando para ele executar também. Então, a gente levou esse trabalho para o colegiado
com o objetivo de melhorar a nossa grade curricular, com o objetivo de enriquecer a nossa grade curricular, com o objetivo de talvez... Marina, eu vou ter que te interromper, você me desculpa. Desculpa. Sabe por quê? Porque senão eu não divido o tempo. A gente tem perguntas, faz uma segunda rodada, tá? E certo. aí você conta o finzinho. Um pouquinho mais. Tá bom? Tá bom, obrigada. O próximo trabalho é o Caio, eu vi que o Caio está aí, né, Caio? Desenvolvimento de um conversor Interlake ASP em hardware controlado por DSP, nossa conta sigla, para aplicações em como é que chama isso aqui? Fluorescência. Olá. Então, vamos lá, Caio, uma breve, não é para fazer igual a Marina fez. Ai, perdão, desculpa. Situa só para a gente qual é o seu curso, o que você está fazendo, entendeu? Põe a gente ao par do seu trabalho, por favor. Muito prazer a todos. Meu nome é Caio Miller, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse trabalho é fruto de um trabalho de disciplina do mestrado, a última que eu fiz, que é aplicações de microprocessadores em eletrônica de potência. É um trabalho multidisciplinar, que envolve várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem o microcontrolador, então a gente tem a parte de engenharia de controle e automação. Ao utilizar o microcontrolador, nós precisamos desenvolver um código, então a gente aprende isso no primeiro semestre da faculdade, em algoritmo. Então, essa parte de programação a gente utiliza também a eletrônica de potência para passar de uma tensão que a gente pega na tomada até uma tensão de aproximadamente 3.800 volts, que é o sistema real. E a gente fez esse trabalho, uma simulação no computador. Por isso o nome Hardware in the Loop. É uma simulação no computador. Tá. E nosso... Ok, Caio, assim, eu vou te interromper, porque a gente tem as perguntas, eu tenho aqui uma listinha de perguntas, já deu para entender, tá? Ainda tem umas dúvidas, mas aí a gente pergunta depois, tá bom? Senão a gente fica meio uma apresentação, tá? Reinaldo tá aí, tá, né, Reinaldo? Uma proposta de integração do tema gerador, a estrutura curricular transdisciplinar para o ensino profissional. Reinaldo, você coloca para a gente, então, aonde você trabalha, como é que isso foi feito, assim, bem rápido, para a gente ter as perguntas. Senão eu não consigo perguntar tudo que eu pensei. Eu sou professor titular aqui do Instituto... Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Será que tá bom? Eu sou professor titular aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Sertãozinho, tá? E... Bom, esse trabalho, eu sou engenheiro eletrônico, né? E eu trabalho com educação também, eu lidero um grupo de ensino-aprendizagem, e nesse trabalho a ideia foi aprimorar um pouco mais um trabalho que o grupo já tem realizado, né? Nesse caso, eu fiz uma abordagem do tema gerador a uma estrutura curricular transdisciplinar que já foi proposto de uma forma de integração entre ensinos técnicos e engenharia também, porque a ideia, quando você procura integrar de uma forma vertical, há essa possibilidade de talvez minimizar a evasão escolar também, e aqueles alunos que estão no técnico já veem uma perspectiva no curso de engenharia. Aqui nós temos tanto curso técnico integrado ao ensino médio de automação industrial, temos engenharia elétrica também, temos cursos concomitantes de eletrônica, né? Então a ideia, o Instituto ele é rico nesse sentido, porque nós trabalhamos tanto com alunos do nível médio quanto superior. Então, okay, essencialmente, é a ideia. Obrigado. Tá. O próximo é o 71. O Rodrigo está aí? Rodrigo, eu acho que você está aí. Você chegou agora, não? Pelo menos tem um Rodrigo aqui na nossa sala. Ok. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo
bem. Eu nunca sei se é yoga ou yoga, não sei como fala, tanto faz. Como dispositivo ergonômico na sala de aula do ensino superior. Ok? Rodrigo, você podia dizer onde, sabe assim, um apanhadinho tipo rápido. Sim, tipo 1 minuto ou Pois 2? Não, um só, vai. Tá, então vamos começar com... yoga. O yoga. As terminações em sânscrito com A no final é masculino. Tipo, Shiva é o Shiva. Então, meu nome é Rodrigo, eu acabei de formar em graduação em Engenharia Aeroespacial na UFMG. A gente fez esse trabalho, foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, parte dele, esse artigo. A gente fez esse trabalho em 5 semestres, dentro da sala de aula de aerodinâmica, que é uma disciplina do 6º período de Engenharia Aeroespacial. Essa ideia do dispositivo ergonômico, né? A ergonomia é a ciência que estuda a interação do homem com o meio. Então, o yoga entra como uma ferramenta para você, por exemplo, depois de um tempo de muita concentração, eu uso alguma coisa do yoga e aí melhoro minha concentração. Essa ideia, assim, esse dispositivo ergonômico é uma ideia de restaurar as capacidades do indivíduo para fazer as atividades dele, no caso, dentro da sala de aula, no caso, o estudante e o professor também. Acho que... Só uma dúvida, engenharia, o que eu não consegui perceber o seu curso? Você é formado em engenharia aeroespacial. Ok. Tá bom? Bom, então temos os nossos 4 apresentados, tá bom? Marina, eu tinha uma pergunta assim, você falou do seu trabalho, né? Peraí que eu me perdi, deixa eu achar onde está, da interdisciplinaridade lá da engenharia. Eu queria saber da ambiental, né? Eu queria saber se essas disciplinas, que você disse que você olha lá, essas disciplinas, a necessidade da interligação, elas se conversam? Sim, algumas sim e outras não. A gente tem na universidade, pelo menos na UFOP, né, da universidade da qual eu sou de origem, o departamento de engenharia ambiental, o curso de engenharia ambiental, ele é formado por vários departamentos. Então, a gente tem aulas no departamento de biologia, no departamento de geologia, no departamento de engenharia civil, no departamento de metalurgia. Então, essa foi uma das questões também que a gente levantou. Como que a gente vai trabalhar essa interdisciplinaridade? Como que a gente vai fazer esse link dessas disciplinas? Quais conversam com quais? Como que a gente faz o aluno ter essa percepção de que tem que fazer essa conexão, entendeu? Para poder executar projetos depois. Algumas são conectadas, sim, mesmo sendo de departamentos diferentes. Por exemplo, a disciplina de avaliação de impacto ambiental, por exemplo, conversa diretamente com a disciplina de direito, que é do DEDIR, né? Outro departamento. Então, a gente tem, sim, algumas conversas entre si. E outra coisa que você tinha levantado, né, da questão das disciplinas de ciclo básico, a gente verificou também no nosso estudo que nenhuma delas foram citadas. Mesmo a gente tendo dentro do nosso levantamento disciplinas que são disciplinas de modelagem, como erosão e deposição de sedimentos, que a gente vê, né, como é que carrega aquele sedimento, isso é EDO, taxas, né, de derivação, como é que vai sedimentar, para onde é que vai, não sei o que, tal. Isso não foi levantado. Ninguém falou sobre as disciplinas básicas. E elas estão intrínsecas na gente. Sem as básicas, a gente não ia conseguir fazer as específicas, né? Então, elas têm sim essa conversa. Você estava falando, na hora que eu te interrompi, lá no primeiro, você estava falando que vocês levaram isso para o colegiado. Isso. Mostrando a necessidade dessa interação. Sobre a ótica do discente, porque a gente essa pesquisa foi feita, né, para alunos de final de curso. Então a gente procurou levar para o colegiado para falar, ó, essa é a percepção do egresso, da pessoa que está saindo daqui. E isso é o que o mercado está solicitando para ele. Essa é a visão do que ele está tendo. Aí, para começar a ter esse tipo de avaliação da melhora da grade curricular, a gente tem uma defasagem aí, eu acho que, se não me engano, desde 2005, que não é alterado. Então, e o mercado de trabalho, ele não para, né? Então, a gente tem que estar em consonância, sempre caminhando para melhorar, para estar atendendo e estar dentro de forma, né, coerente, nivelada, enfim. Tem uma pergunta, né, Karen?
Tem duas perguntas. Para Marina, né? Para Marina. Marina, tem uma pergunta aqui do Reinaldo. Vamos aproveitar. Que pergunta assim, como são feitos esses diálogos entre as disciplinas numa perspectiva interdisciplinar? Eu já vou emendar aqui a outra pergunta do Cristiano, que diz, Marina, essa disciplina que você falou é cursada no 8º período, mas ela tem pré-requisitos que façam com que o aluno não a faça antes? Digo isso porque, pelo que você disse, o aluno precisa ter já uma maturidade para cursar essa disciplina. Isso. Vamos lá. A primeira, né? Como é feito esse diálogo entre as disciplinas? Infelizmente, é uma coisa mais de cada aluno, assim, sabe? É como se fosse assim, essa questão dos pré-requisitos mesmo, né? Você tem aqui esse conhecimento aqui para poder avançar para o outro, aí é parte do aluno fazer esse link da interdisciplinaridade, sabe? Eu acho que parte mais do discente, assim, de fazer essa conexão. E aí, dentro dessa conexão, aí a gente vai caminhando aí para as áreas de interesse, sabe? Eu acho que é dessa forma, assim, eu acho que é mais uma questão da mentalidade do aluno. E com relação a essa disciplina do 8º período, sim, ela tem pré-requisitos que faça com que você não faça ela antes, porque você precisa, é disciplina de avaliação de impacto ambiental, né? Então, você precisa ter um embasamento de direito, você precisa ter um embasamento de identificação de meio, né, de diagnóstico ambiental, que a gente fala. Então, precisam ter disciplinas aí da biologia e de outros departamentos. Então, sim, existem os pré-requisitos e, normalmente, né, existe a possibilidade dos alunos pedirem a quebra, né, desses pré-requisitos, mas, normalmente, não é dado justamente para que o aluno consiga, sabe, fazer uma linha, assim, cronológica, tipo, porque não adianta ele fazer a avaliação de impacto ambiental se ele não fez direito, ele não vai entender, ele não vai saber no que se respaldar, o que fazer. Então existe, sim, esses pré-requisitos. E é isso. Espero que eu já respondi. Acho que tem uma pergunta para o Caio, né? A gente já podia aproveitar que ele é o próximo da nossa lista, Caio. Claro. Tem? Tem sim. O Reinaldo perguntou aqui, Caio, por que você escolheu o DSP? Haveria possibilidade de escolha de um microcontrolador de menor custo? E também deu parabéns para o Caio e Marina pelos trabalhos. Obrigada. Obrigado. Sim, haveria possibilidade de um controlador de menor custo. Eu utilizei o DSP porque tinha disponível no laboratório onde eu trabalhava. Então, como tinha um DSP disponível, eu utilizei ele para fazer a matéria. E pela facilidade que eu tenho de trabalhar com a linguagem já do DSP da Texas. Então, foi por isso que eu escolhi. Eu tenho uma pergunta, Caio. Eu não entendi se todos os alunos participavam. Como é que funcionou isso? Então, esse trabalho é um trabalho que foi uma tese de doutorado de um aluno. E esse trabalho, eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar como funciona? Eu acho que não. Sabe por quê? Senão nós não vamos ter tempo. Vamos esperar passar? Se der tempo, você... né? Sim. Então, é o trabalho... Então, rapidinho, é um trabalho de doutorado, não é seu doutorado. Não, é da linha de pesquisa que eu estou seguindo. Tá. Então, a gente fez esse trabalho e a gente viu que é possível para alunos tanto de graduação quanto de pós fazer um trabalho nesse sentido. Então, com microcontrolador, com eletrônica de potência e simulação, é possível reproduzir esse experimento. Vocês não fizeram nenhuma aplicação disso no curso? Não no curso em si, mas nessa matéria de mestrado a gente conseguiu chegar assim. Então, mas o seu objetivo é montar alguma coisa que possa ser usada no curso de engenharia. É isso, não é? Isso, reprodutível para bancadas. Isso você não testou ainda no trabalho? Ainda não. Ok. Vamos lá? O Caio, uma pergunta do Cristiano Casagrande. Esse trabalho foi de uma disciplina do seu mestrado, correto?
O professor passou o mesmo trabalho para a turma ou cada um escolheu o seu projeto? Se foi o mesmo, vocês chegaram a comparar com os trabalhos dos outros estudantes da disciplina? Na verdade, não foi o mesmo projeto para a turma. A ideia dessa disciplina é ser um PBL, Project Based Learning. Então, a gente pegava um projeto, cada um pegava um projeto e aplicava controle de microcontrolador nesse projeto. Como a minha dissertação é nessa área de eletrocoalescência, eu quis aplicar esse trabalho para essa disciplina. E depois criar alguma coisa de simples reprodução para alunos do curso. Ok. Mais alguma coisa aí, Karen? Não. Não? O Reinaldo, achei legal. Reinaldo, eu fiquei com uma dúvida, que era o seguinte, não sei se não tem nenhuma pergunta para o Reinaldo, não. Então, Reinaldo, assim, duas coisas, né? Vocês estão implantando essa proposta, ou ainda é uma proposta, quer dizer, se ela já foi executada, tá? E outra coisa que eu queria entender é o seguinte, existem as disciplinas normais, a grade curricular sofre uma mudança, né? E se há uma conversa entre essas disciplinas, né? Se elas ainda existem, é isso que eu fiquei na dúvida, Reinaldo. Ok. Bom, com relação à primeira pergunta, ela não foi, assim, efetivamente implementada, porque nós estamos passando por uma revisão dos PPCs, Planos Pedagógicos Curriculares de curso, né? Então, há muita discussão, nós estamos criando isso como instância lá da reitoria do Instituto, como um todo, criando os currículos de referência que darão essas diretrizes para os PPCs. Então, assim, esse é um projeto de pesquisa de cunho teórico, mas assim, é teórico, mas de cunho prático, porque é possível de ser implementado, uma vez que, tanto nos cursos técnicos quanto em engenharia, as áreas de conhecimento, por exemplo, exatas, física, matemáticas, elas podem ser projetadas. Naquela figura que está no trabalho, né, eu acho que dá para verificar que há uma correspondência, uma associação entre diversos níveis de uma mesma área de conhecimento. Então, eu acredito que nessa fase dos currículos de referência, na criação e provavelmente nos próximos PPCs, nós poderemos, assim, implementar algumas ideias, né? Isso, claro, é uma forma democrática, então não só depende da pesquisa que o grupo desenvolve, mas há outras ideias também muito interessantes. Então, a ideia, assim, é haver essa convergência, né? Nós já estamos introduzindo até mesmo alguns conceitos sobre transdisciplinaridade, as próprias DCNs das engenharias já apontam para essa ideia. Então, eu acredito que é um passo que nós poderemos, sim, chegar até a uma implementação, que não seja, às vezes, total, mas que, dentro das condições propostas e possíveis, a gente consiga, sim, fazer essa integração. E com relação a outra questão, eu não lembro que pergunta, se... Era das disciplinas, mantém ainda a ideia de disciplinar. Aí eu entendo que a transdisciplinaridade, assim como eu até me baseei no Nicolescu, né, as disciplinas não morrem por haver uma transdisciplinaridade, não é uma fusão de disciplinas, porque isso causaria um esvaziamento caso você tivesse a necessidade de um conceito particular de uma disciplina, né? Então, a ideia não é essa, mas a ideia é, por meio de projetos integradores, projetos problematizações, como eu vi aqui, excelentes propostas, né, de integração, por isso que eu falei para a Marina e também para a Michele, tem várias, eu estive verificando aí os trabalhos, achei muito interessante, porque são formas, assim, de você viabilizar esse diálogo, né?
A questão da transdisciplinaridade é que ela envolve uma coordenação entre diversos planos interdisciplinares, e não só um único plano interdisciplinar. Então, isso promove uma maior integração de todo o curso. Então, as disciplinas não morrem, a ideia não é que elas morram, mas que elas rompam as suas fronteiras para serem trocadas, cooperadas. E nesse trabalho específico, eu não sei se estou delongando muito, mas nesse trabalho específico, acima desses projetos e tudo mais, né, problematizações, questionamentos, a ideia é propor que o tema gerador, num plano superior, por isso que é essa proposta, que ele motive ou promova desdobramentos via, por exemplo, as várias metodologias que aí são propostas, né? São chamadas metodologias ativas. Então, ela é uma forma de implementar esse diálogo. Mas a ideia desse trabalho é, numa instância superior, você trabalhar, por exemplo, com a COVID. A COVID é uma realidade, né, que nós estamos nesse mundo pandêmico, e por meio dela, né, ou você, por exemplo, promover prevenções contra a COVID, né? Então, desenvolver projetos de respiradores eletromecânicos, álcool em gel, nós temos curso de química, então nós fizemos álcool em gel. Então, há muitos projetos que podem ser desdobrados a partir de uma motivação, que no caso é o tema gerador. É isso. Ok, obrigada, Reinaldo. Rodrigo, alguma pergunta? Karen? Tudo certo? Não, só um comentário aqui do Cristiano, falando: excelente, Reinaldo. Precisamos repensar os desenhos curriculares dos nossos cursos de engenharia. As novas DCNs prevêem isso. Ok, vamos lá. Rodrigo, eu tenho uma questão. Não sei se eu entendi direito. Vocês, durante a aula, vocês fazem a intervenção, é isso? É uma disciplina de... São 3 horários seguidos, né? São 3 horas de aula. Ela começa às 15 e termina às 17h30, por aí. E aí, às 16 horas, eu chegava na sala de aula e em 20 minutos a gente fazia essa intervenção. Então, ela era pontual, assim, e a ideia era, na primeira hora de aula, ser uma coisa mais... Os alunos tinham trabalhos para meio que... Eram atividades que eles explicavam na sala. E aí, no segundo momento, depois da prática de yoga, né, do encontro, da intervenção, aí eles tinham um momento mais reflexivo sobre a aula. Tá. Eu queria saber o seguinte: todos participavam ou tinha aluno que recusava? Era aberto, não existia obrigação de participar. Então, existiram momentos, eu até comento isso no trabalho. A maioria sempre participou, mas às vezes algumas pessoas não participavam, assim. E você fez alguma análise com esses que não participavam? Se mudava alguma coisa? Então, por exemplo, naqueles 20 minutos, ele saía de lá e ia, sei lá eu, andar lá fora. Você fez alguma comparação com esses? Não. Você olhou os que você trabalhou? Não fiz. Foi interessante essa pergunta. Eu olhei os que eu trabalhei. Na verdade, eu passei o questionário para todo mundo. Para geral. Então, acho que eu não fiz essa diferenciação. É legal esse ponto aí. Assim pensando... a gente... Se for eu elaborar sobre, eu acredito que a saída na sala, né, nesse momento, então você ter tipo um intervalo de 20 minutos, pensando numa perspectiva ergonômica, você consegue usar isso como uma regulação, assim como a gente usava o yoga. Mas... isso depende de cada pessoa, de o que ela faria. Então, o yoga na sala de aula potencializa esse intervalo, vamos dizer assim. Tá. Interessante. Mais alguma questão? Era isso que eu tinha para te perguntar. Alguma questão rodando aí, Karen? No chat não tem. Não? Podemos passar para o próximo bloco? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu queria comentar sobre os comentários aí do trabalho do Reinaldo. Achei bem interessante, assim. E achei legal essa coisa do tema gerador, né? Igual ele deu esse exemplo da COVID, Reinaldo. Achei legal e me trouxe abertura, assim, o que eu tenho percebido, eu estudo um pouco de processo criativo também. Eu acho que quando a gente pega as disciplinas e faz essa interdisciplinaridade, a gente
tenha oportunidade de perceber interseções entre as áreas, entre o que a gente vai fazer. E quando a gente percebe a interseção, a gente tem a possibilidade de criar algo que ninguém pensou. E aí é a engenharia, né? O resto é só cópia. A ideia não é, desculpa, a ideia não é esvaziar a disciplina, mas fazer com que ela esteja posicionada de uma maneira correta por meio de projetos, e não só projetos também, porque o PBL é muito interessante, mas não resolve todos os problemas, né? E por isso que nós temos as diversas metodologias. E dentro de cada uma delas, respeitando as suas peculiaridades, poder, assim, promover um melhor aperfeiçoamento, né, do processo de ensino-aprendizagem. Beleza. Sim, obrigado. Gostei muito, achei legal o tema gerador. Eu acho que o tema gerador, para mim, assim, foi bem chave. Obrigado. Obrigado. Você falando, Reinaldo, em aprendizagem ativa, na minha cabeça funciona mais ou menos assim. A aprendizagem ativa, ela não é estanque. Ela se molda dependendo do aonde você está, do momento que você está. Então, você fala PBL, mas você pode fazer outras variações, e mesmo dentro, né, a gente não pode pensar nessas aprendizagens como uma coisa estanque, entendeu? Ela tem movimento, né? E aí permite essas coisas, sabe? Muito bom, gente. Parabéns a todos, tá? Muito legal. Estou gostando muito da conversa, certo, Karen? Estão mandando bem, hein? Vamos lá para o último bloco? Sim? Tá? No último bloco, a gente tem o trabalho do Natan, tá? Que é o uso da interface gráfica computacional com ferramenta interdisciplinar na engenharia. Você se apresenta, Natan, e conta, mas assim, tipo rápido, vamos fazer assim? Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Natan. A gente tem as questões, tá, Natan? Eu fiz a minha lição de casa, sabia? Eu tive que ler a lição de casa, não foi, Karen? Nós temos lição de casa. Fala, tudo bem. Meu nome é Natan, eu sou formado em engenharia civil, atualmente estou no doutorado na COP UFRJ, na área de estruturas. Bem, eu também tenho um ênfase muito nessa área de educação, gosto muito da área, até por isso que hoje eu estou aqui. Bom, basicamente, esse trabalho, resumidamente, a gente sabe que na engenharia você tem um nicho que tem, e principalmente a Heloísa, a Karen, que é do ciclo básico, sabe que entender fenômenos físicos, equações diferenciais, o aluno em formação compreender aquilo fisicamente, não só a matemática, mas entender o comportamento, é um trabalho muito complicado, a gente sabe, nas engenharias. E como que o professor ele pode ter auxílio para chegar ao entendimento? E é aí que entra as interfaces gráficas, com recursos gráficos para auxiliar esse processo de transição entre coisas complicadas, equações parciais, diferenciais. A gente sabe que é um caos na vida, às vezes, do aluno, para tentar chegar até aqui. Basicamente é isso. Muito bem, Natan. Tenho depois umas perguntas. Ok. O Christian está aí, não é? E a Dabiel, tá certo? É assim que Olá, boa tarde. Sim, estamos aqui. Estamos. Então, estudo analítico e empírico da deflexão de vigas, de eixos, por abordagem de equações diferenciais ordinárias e experimental de baixo custo. Então, isso, vocês querem exatamente. se apresentar, quem são vocês, e falar bem rapidinho. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, professora Heloísa, professora Karen, todos os demais ouvintes. Eu sou Christian Comim, sou acadêmico de Engenharia Civil da UTFPR, Campus Toledo, no oeste do Paraná, e nós desenvolvemos esse trabalho que é fruto de uma iniciação científica, né, que é um tema que está bastante em voga nessa tarde hoje, né, pelos trabalhos aí, é interdisciplinaridade, né, a gente buscar abordar as equações diferenciais ordinárias, a mecânica dos materiais e também resistências materiais no estudo da deflexão de vigas, né? Aí a gente compara aí com o analítico e experimental. Esse foi um trabalho desenvolvido por mim e pelo meu amigo da BL, que também vai se apresentar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estamos extremamente felizes em participar do evento. Eu também sou estudante de engenharia civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, e o trabalho realizado, eu queria destacar que a gente teve uma grande obtenção e concretização do conhecimento aí das disciplinas básicas de engenharia civil. Ok.
Muito bem. O terceiro, ensino das séries de Fourier na engenharia. O Eduardo está aí, Eduardo? Você se Olá, boa apresenta tarde. rapidinho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Eduardo Almeida da Silva. Sou aluno do segundo ano de Engenharia de Controle e Automação no Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, São Paulo. Meu trabalho é o ensino da série de Fourier na engenharia. Eu resumo um pouquinho rapidinho aqui, que ele apresenta os primeiros resultados, né, de um projeto de iniciação científica, e ele está voltado para as DCNs, e o objetivo dele é construir os eventos contextualizados que abordam o conteúdo da série de Fourier. A série de Fourier são conteúdos que estão presentes ali no terceiro ano, quinto período para alguns aí, né? Dos cursos de engenharia elétrica, computação, controle e automação. E durante o nosso trabalho, a gente dá uma pesquisada em relação a como a série de Fourier está nas universidades. Então, a gente faz todo esse levantamento e meio que prova a necessidade dessa contextualização. Então, é basicamente isso. Obrigada, Eduardo. O último trabalho aqui do Tiago. Tiago, está aí? É a modelagem de um aterramento elétrico, considerando solicitações em alta frequência. Tiago? Oi, estão me ouvindo? Sim. Conseguiu o áudio? Conseguiu o vídeo? Não. Eu até consegui. Vou tentar colocar. Vamos ver. Agora nós ficamos curiosos para te conhecer. Agora sim, pronto. Fala aí, Tiago. Tiago, acho que a gente já te conheceu, mas o som está ruim. Acho que é melhor você fechar a sua câmera mesmo, ou entrar no outro. Não está dando para a gente te escutar, Tiago. Acho que era melhor você entrar no outro equipamento que você estava. Beleza, que você me ouve melhor. Tá ruim, Tiago. Me ouve melhor? Agora sim. É melhor deixar assim. A gente já te conheceu. Beleza. Meu nome é Tiago Costa Frade, sou aluno do 5º período de Engenharia Elétrica. Na verdade, no 6º, né, começou essa semana, no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga. Atualmente faço parte do GSE, que é o Grupo de Soluções de Engenharia, grupo do próprio IF, de Formiga. E esse grupo me deu a oportunidade de trabalhar nesse trabalho, né, que teve duas motivações, uma motivação, que eu posso assim dizer, acadêmica, e uma motivação técnica. A motivação acadêmica parte do princípio da preocupação em formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Então, esse trabalho surgiu na oportunidade de aplicar dois métodos, né, que é o método de aprendizagem ativa, para tornar o aluno mais autodidata possível, e o segundo método é o método de multidisciplinaridade, unindo aí várias disciplinas básicas e outras não. Por exemplo, cálculo 1, eletromagnetismo, algoritmos e a própria disciplina de aterramentos elétricos. E a segunda motivação é a motivação técnica, que a modelagem de aterramentos elétricos, quando são solicitados por fenômenos de alta frequência, não são tão bem definidas na literatura e possui cálculos mais complexos. E aí surge essa motivação técnica desse trabalho. Muito bem. Algumas questões aí, Karen? No chat, não. Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fico falando, vocês me deixam falar, eu não paro. Tá? Bom, então eu vou perguntar, né? Quando vocês tiverem pergunta, vocês me interrompam. Ô, Natan, eu fiquei assim pensando aqui que você fala de usar os softwares, tá? Vê se eu entendi direito lá quando eu vi seu trabalho, tá? Vocês usam não só como demonstração, né? O aluno põe a mão naquilo. Ele constrói alguma coisa? O lance, basicamente, Heloísa,
porque a ideia é construir mesmo. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque você tem a linha do docente que utiliza a ferramenta que aí é o papel do orientador de propor, de ter o conhecimento daquilo. Ele pode utilizar isso como ferramenta dentro de sala de aula, explicando alguma teoria. Por exemplo, no artigo eu coloquei uma aplicação de teoria de placas, que é equações diferenciais, operadores biharmônicos, que é uma coisa complicada para o aluno em formação, às vezes, entender. Então, e pegar aqueles conceitos de série, aquelas coisas, soluções. Mas, então, ele pode usar isso como uma ferramenta, o docente, e o discente, ele trabalha nessa ferramenta para desenvolver. Então, ele ganha tanto em projetos como de pesquisa, como em projetos, aí ele buscando na sua área, que é no ciclo básico, programação, cálculo, equações diferenciais. Então, ele recorre tudo aquilo aplicado à engenharia para entender o fenômeno e ainda associado a todos possíveis propostas de TCC que ele pode ter através disso, de criações dessas interfaces, interações em congressos e além do próprio conhecimento que ele adquire, tanto a parte técnica como a parte mesmo acadêmica dele. Então, mas o papel não é utilizar nenhum programa pronto, é ele desenvolver interfaces, entende? Porque às vezes eu fico pensando se o aluno associa, né? Ele às vezes vê uma resolução gráfica, ele acha que o mundo é assim, né? Não, entendeu? Então, assim, ele precisa ter essa conexão, né? Não, concordo plenamente. Assim, na hora que você está com um software, as limitações, eu acho isso fantástico, né? A gente aproveitar essa parte na educação. Quer dizer, eu acho. Eu sou da área, meu doutorado e mestrado, sempre na área de implementação de elementos finitos, diferenças finitas, métodos de aproximação de equações diferenciais, enfim. Então, eu questiono muito o apoio a bases figuras coloridas, né? CFD, aquelas coisas. Então, assim, eu questiono muito somente ter isso. O que você pega fisicamente do fenômeno a partir dessa ilustração? Então, esse é um questionamento também que eu coloco aí. Eu acho isso super importante. Muito bem. Alguma questão para o Natan? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Natan? Não? Queria só te fazer uma perguntinha, Natan. Sim. Desculpa, alguém estava... Claro, Karen, não. Pode fazer e a gente vai depois. Tá bom. Vocês conhecem, trabalham também com o Máxima? Eu nunca ouvi, é o que? Um programa, alguma coisa assim? Eu vi ali que vocês trabalham também com o MATLAB e com o Octave, né? Isso, eu comecei a trabalhar com os meus estudantes com o Máxima porque ele é software livre e ele é mais simples de trabalhar do que o Octave. Então, não, assim, eu fiquei feliz porque eu também não conhecia, entende? Não, eu trabalho assim no MATLAB porque eu já venho desde a graduação, então é algo mais natural para minha formação, mas e para também passar às vezes assim, então, mas que bom saber, eu não conhecia. Certo. Rodrigo? Eu queria falar, Natan, eu queria comentar, assim, acho que achei muito legal o seu trabalho, assim. E, no meu ponto de vista, né, pelo menos o meu sentimento de dentro da engenharia aeroespacial na UFMG, é que existe pouco apoio também ao desenvolvimento com softwares, né? A galera é muito apegada ainda ao desenvolvimento, às vezes só analítico, às vezes aquela coisa, a engenharia sempre foi assim, então a gente vai continuar fazendo conta na mão, tipo essa ideia, sabe? E eu acho que quando você traz essa perspectiva de usar o software como uma ferramenta pedagógica, assim, de você ver, e aí você vê lá a equação e vê o formato das coisas e começa a ter essa ideia da modelagem, né, que a gente até comentou aqui já, eu acho que isso é muito potente, assim, nesse processo de ensino-aprendizagem, assim, achei legal. Rodrigo, assim, eu concordo plenamente com você. Eu, particularmente, eu não gosto quando o aluno ele pega um programa pronto, por exemplo, desses comerciais grandes, que existe uma infinidade de soluções e base naquilo. Eu prefiro que o aluno comece do básico, com equações mesmo de Laplace, coisas simples mesmo, às vezes uma equação de Wigner, igual os meninos mostraram no outro trabalho, e se apoia naquilo e começa a entender, como que eu posso fazer uma interface a partir disso daqui? O que eu posso explorar o máximo desses modelos? Então, interagir com essas brincadeiras, usar a programação que ele aprendeu lá, que ele inicialmente acha desnecessário lá no primeiro período. Então, assim, fazer essa ligação, entendeu?
Não, eu boto fé demais. E eu acho que traz esse lugar do Reinaldo, assim, que ele falou também do projeto e do processo criativo, dessas interseções, assim, sabe? Perfeito, Eu acho que é muito potente e é interessante isso. Você falou da modelagem de placas. Eu acho que quando a gente faz algumas modelagens, por exemplo, de placas ou outras em CFD, você começa, eu acho que é um pouco seu objetivo, assim, de perceber outras possibilidades de modelagem, né? Sim, sim, sim. Até mesmo, Rodrigo, você, por exemplo, pode ter equações de campo escalar, que são equações gerais, que governam, por exemplo, inúmeros problemas físicos. Então, você pode ter uma equação associada muito ao que a Heloísa falou lá atrás, perdão, que você tem uma equação que governa, por exemplo, teoria de calor, de difusão de calor, problemas hiperbólicos, problemas, sei lá, de difusão de massa, problema de torção de base. Então, eu tenho infinidade. Então, o aluno saber que é uma equação só, que pode ter para vários problemas, entendeu? Então, pô, é fantástico. Vocês sabem que no meu doutorado, o que eu estudei foram os estilos de aprendizagem, né, o estilo matemático de aprendizagem dos alunos. E passa pelo analítico, passa pelo visual, né? Entendeu? Então, quer dizer, tem aluno que tem esse jeito de aprender, ele aprende melhor assim, né? Então, a gente, às vezes, deixa de lado um desses estilos de colocar no desenvolvimento de uma aula ou de qualquer coisa, né? E a gente acaba perdendo, às vezes, o interesse de algum aluno. Então, é legal olhar esse todo. Muito legal, gostei muito do trabalho. Onde nós estamos agora? Eu perdi, no Christian, né? Alguma questão para eles, Carmen? No chat, não. Não? Eu queria entender assim, meninos, o Christian e o Adabel. Eu não vi assim, as EDOs, né? Vocês foram lá, fizeram. Onde que elas apareceram assim? Os alunos desenvolveram, eles fizeram a modelagem, como é que isso apareceu? Então, a EDO, ela entra na equação da linha elástica da viga, né? Então, esse trabalho foi fruto de uma iniciação científica, juntamente com a professora Jocelane, professor Vanderlei e professora Sueli, que são da matemática também, e a gente buscou dar a aplicação, buscar, né? A gente não criou nada, né? A teoria existe, a teoria da linha elástica para a deformação de vigas, e a gente trouxe, então, para buscar uma aplicação das EDOs, né? Então, fugindo daquela situação engessada de sala de aula, só com teoria, parte analítica, a gente pegou então a teoria da EDO, encontrou na equação da linha elástica da viga, né? E comparou, então, a deformação da viga engastada de forma analítica, teórica, né? Com cálculo ali na mão, e de forma experimental também, como a gente dispôs no artigo. Tem o experimental tanto com vigo de madeira, como também os vergalhões utilizados em concreto armado. Então, assim, mostrando que a equação da linha elástica, que é descrita por uma EDO, ela vale para diferentes materiais e diferentes geometrias também. Então, a gente... o que eu discuto é o seguinte, para chegar naquela EDO, tá certo? Aquilo tem todo um trabalho. Isso foi discutido? Porque tem toda uma ideia ali de como eu chego naquela EDO. Sim, de novo, sim, nós isso foi estudado também. Coisa, de olhar aquela EDO e ver ela em outros lugares. Isso tudo foi... Vocês aplicaram isso com os estudantes? Na verdade, assim, não foi uma metodologia de aplicação para estudantes. A gente trouxe... foi uma pesquisa feita por mim, pela Dabiel, né? Com um experimental de viga de madeira e vergalhão de aço, né? Para concreto armado. E essa EDO, ela está intrínseca ao estudo, justamente porque ela descreve, a gente, a partir dela, consegue descrever a deformação. Porém, a gente não buscou destrinchar essa EDO e encontrar ela por conta, até porque isso já é feito pela bibliografia, né? Então, os livros principais em engenharia já descrevem a EDO com a deformação, a curvatura das vigas, né? Então, a gente, com certeza, teve que estudar isso, porém já é uma modelagem previamente já estudada, né? Então não foi o foco principal do estudo. O Gabriel fez até um comentário dos estilos, o Gabriel Loureiro de Lima, que está aí com a gente,
ele foi meu co-orientador, né? Então, obrigada pelo elogio nosso, né, Gabriel? E eu estou lendo, eu estou toda inteirada, porque eu estou lendo Você Banca de uma qualificação onde o Gabriel é o orientador, e o menino discute exatamente isso, as vigas e todas as EDOs, montando uma contextualização para ser aplicada num curso de equações diferenciais, um cálculo 4, que ele chama lá. Muito legal, sim. Gostei. Não, exatamente. É que, como a Gabriel mencionou logo na introdução, né, as EDOs ali no terceiro período, mecânica geral, são disciplinas que fogem do cálculo 1, cálculo 2, mas ainda são de disciplinas básicas, né, da engenharia civil. Então, a gente buscou, eu e a Gabriel, nós somos a recém do quinto período também, feito 2 matérias por conta da pandemia, mas estamos dentro do quinto período, né? Buscamos essas disciplinas mais básicas que a gente vem aprendendo e trouxe para a vida real, né, uma situação de obra que, digamos assim, é o habitat natural do estagiário em engenharia civil, né? Então, utilizando materiais fácil acesso ali, ferramenta que é trena, metro, madeira encontrada em obra, como falei, o vergalhão do concreto armado. Então, a gente fez esse link, né, entre a sala de aula e o real. Muito bem. Parabéns, meninos. Alguma questão aí? Karen? Não, no chat não tem. Então vamos lá para o Eduardo, das séries de Fourier. Bom, eu orientei o trabalho do Eduardo. Alguém tem uma questão? Porque senão eu vou ser muito, né? Não tem graça. Não tem graça. Mas assim, talvez eu gostaria, Edu, mas vocês podem interromper a qualquer hora se tiverem uma pergunta, que você, já que a gente está falando tanto dessas aplicações, você contasse qual é a ideia de ter um evento contextualizado, como você falou, para ser aplicado, e onde se aplicaria isso? Assim, rapidamente, só para situar o pessoal. Perfeito. Bom, a ideia é construir um evento contextualizado, né? No trabalho, a gente mostra a necessidade e mostra a importância da série de Fourier na engenharia. Então, acho que para a construção do evento contextualizado é encontrar um problema, né, que oferecesse a oportunidade de construir um evento. E a gente está pensando em 2 frentes, em disciplinas da área da matemática, que provavelmente é cálculo diferencial integral 2, ou naquelas em que as séries de Fourier fazem parte do conteúdo programático, ou em um módulo oferecido à distância. Por questões da pandemia, né, esse módulo oferecido à distância é bastante trivial, principalmente na minha instituição, por causa que tem um programa chamado PAIS, que é Programas de Atividades Especiais, que são atividades práticas complementares, que são oferecidas para os alunos. São mais de 100 cursos oferecidos, que andam por engenharia, administração e design. Então daria para fazer algum curso, alguma coisa envolvendo oferecido à distância, incentivando os alunos, assim, né? Ok. Alguma questão aí? Não? Nós temos Tiago está aí? Eu sim. Tá. Você fala da interface, né? Peraí, eu queria entender 2 coisas. Você fala do GSE. O que é esse GSE? Então, posso responder? Isso pode, sim. Deixa eu aproveitar, assim, já vejo isso, né? Eu queria saber se isso foi realizado junto aos alunos. Então, o GSE, ele significa Grupo de Soluções em Engenharia, e é um grupo, né, que tem no IFMG, que tem vários professores da área da engenharia elétrica e da área das ciências da computação, que organizam trabalhos como este que eu apresentei, para integrar os alunos de forma aplicada às disciplinas, né? Por exemplo, esse trabalho eu tive disciplina de eletromagnetismo aplicado, e
fui chamado aí pelo GSE para fazer parte. Esse é o segundo trabalho que eu faço pelo GSE, e é o primeiro que eu participo aqui do COBENG, né? E qual que era a outra pergunta? Como é que, se isso foi feito, foi realizado com os alunos? Então, esse trabalho, na verdade, ele é um dos trabalhos do GSE, né? E ele não foi realizado com os alunos, foi realizado somente como aluno, só eu, da área da engenharia. E todo ano o GSE ele lança, né, trabalhos para os alunos de diferentes áreas da engenharia ou da computação, ou até mesmo áreas integradas, para os alunos poderem sentir aí como que é o mercado lá fora, né? Poder atuar um pouquinho na área da engenharia, não ficar somente dentro da sala de aula. Ok, então é um projeto que você realiza como se fosse uma iniciação científica, uma coisa parecida com isso, é isso? Isso. Aí a cada ano o GSE lança vários trabalhos aí para os alunos. Esse, na verdade, todos, né, têm o princípio de integrar as disciplinas do curso, diversas disciplinas, por exemplo, o cálculo 1 do primeiro período, o eletromagnetismo do quinto, e assim por diante. E todos esses trabalhos têm essa missão de integrar as disciplinas e capacitar tentar capacitar o discente para o mercado de trabalho. E você teve contato, você tem uma orientação desses professores de cálculo e de computação, quando você fala lá do Arduino? Então, esse trabalho, como eu falei, ele partiu do princípio da aprendizagem ativa, né? A aprendizagem ativa, como já foi dito aqui, na verdade, é mais uma busca do aluno pelo conhecimento. Então, esse trabalho, grande parte dele, na verdade, toda a parte dele eu ia atrás, né? Procurava entender sobre o que é o trabalho, como que realiza a modelagem. E caso eu tivesse dúvidas, aí sim eu teria o apoio ali dos professores de qualquer área, e inclusive do GSE, que sempre estão ali com encontros semanais. Muito bem. Alguma questão, Karen? Não. Estava só conversando ali com o Eduardo. Alguma questão, algum levantamento? Nós temos ainda 12 minutos, né, para encerrar. Alguém tem uma questão? Acho que agora pode ser para qualquer um dos trabalhos. Eu acho que nós encerramos essa passagem pelo quarto bloco. Eu agradeço vocês, né? Muito legal. Eu acho que a gente pode discutir algumas coisas. Se alguém quer falar, posicionar alguma coisa, ainda temos um tempo de discussão. Olha o silêncio, Karen. Eu vou aproveitar aqui, então, só lembrar o pessoal que fica gravado as sessões, se vocês quiserem depois ver as sessões que estão acontecendo paralelas a essa nossa também, e vai estar disponibilizado até o dia 12 de dezembro aqui no site. E depois no site da Benji também. Alguma questão? Tem uma aqui, ó, do Gabriel Loureiro, de Lima. No trabalho sobre séries de Fourier, vocês conseguiram perceber a diferença entre abordagens quando esse conteúdo é trabalhado em disciplinas matemáticas ou em disciplinas não matemáticas? Chegaram a olhar isso? Ok. Então, sim, a gente fez um levantamento, né, pelo menos nesse trabalho, a gente fez um levantamento das 11 instituições brasileiras, e a abordagem do conteúdo, né? Na verdade, o conteúdo em si, não tanto, né? A gente só conseguiu reparar que, por exemplo, equações diferenciais é um assunto que parecia com frequência, né? E também um período com que geralmente aparecia a série de Fourier nas instituições. Mas em relação o que aparecia quando era matemática e quando era específica, acabamos que não fazendo essa diferenciação, né? Eu acho interessante a pergunta do Gabriel, porque acho que é até bom para você anotar bem, Eduardo, que isso pode ser uma sequência, né?
o que a gente acabou olhando, né, foram as ementas, né? Então a gente percebe que na hora que você tem lá nas específicas, Gabriel, aparece dentro dos, como é que chama a disciplina? Sinais, sistemas e sinais, é isso, Edu? Isso, sinais e sistemas. Sinais e sistemas, na maioria, em todas elas, mesmo fora do Brasil. E quando você tem nas não específicas, na área de matemática, é dentro de EDO, está lá junto num bloco, num pacote, onde sempre aparece EDO. É isso, não sei se a gente conseguiu te responder. Eu tenho um exemplo interessante, estava falando com o Eduardo ali da física, e eu utilizo inclusive esse applet que eu passei o link ali para ti em mecânica quântica. A gente explica o princípio da incerteza de Heisenberg a partir da relação ali das transformadas de Fourier e a relação de frequência e período das ondas, que é inversamente proporcional num pulso. Então, mas eu não sei se vocês chegam a trabalhar em algum momento princípios de mecânica quântica na graduação. É mais raro, né? Mais alguma questão? Acho que podemos encerrar, Karen? Sim, podemos. Sim. Então, gente, olha, a gente agradece, esperamos que eu e a Karen conseguimos dar conta do recado. Eu gostei muito das apresentações, a gente está caminhando, pensando nas DCNs, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? E eu agradeço de vocês terem participado nessas 2 horas e pouco que nós estamos aqui, né? Quase 2 horas, enfim. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês e parabéns pelos trabalhos e principalmente para a gente ter percebido, ontem eu estava assistindo uma outra sessão, o grande número de estudantes que estão participando e se envolvendo, né, com isso, tendo, e acho que assim, é coragem mesmo de entrar, de falar, de se expor. Vocês estão de parabéns, eu acho, sabe? Vocês, os orientadores de vocês, que estão dando asas para vocês, né? Isso eu acho que é muito legal e isso parece, não posso dizer que é geral, né? Mas eu senti um pouquinho esse lado dos alunos. A Karen talvez possa dizer melhor, porque ela participou demais, mas os alunos começando a pensar, e é muito legal, alguns dirigindo para a área de educação, é muito legal. Então, se todos excelentes apresentações dos estudantes também, né? Vem falando assim, bem apropriados dos seus assuntos. Isso. Então, de parabéns, realmente, a ciência está em boas mãos. E eles estão com uma garra, uma vontade, eu acho isso fantástico. Vocês continuem assim. Gente, então a gente encerra a sessão. Karen, muito obrigada por você ter me ajudado, foi muito legal trabalhar com você. Obrigada em conhecê-las. E a todos vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E até o próximo Condende, quem sabe a gente consiga ser comendo, acho que vai ser em Belo Horizonte, né? Se for em Belo Horizonte, comendo pão de queijo. Tá bom? Um beijo para todos. Muito obrigada pela condução da sessão, Heloísa. Obrigada a todos. Bom final de semana. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.